A grama do vizinho é sempre mais verde. Será? Oiê, eu sou a Manu, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre comparação e que talvez você deveria parar de fazer isso. Então, já se inscreve, deixa o seu like e vem junto comigo. Bom, eu vou falar um pouco sobre uma experiência que eu tive e que eu tenho tido nos últimos dias. Bom, eu retomei os meus vídeos aqui no YouTube e eu passei a querer entender muito mais como isso aqui funciona. Tô tentando também conhecer outros canais, outras pessoas que fazem, conteúdo aqui e, enfim, me situar de onde eu tô. Um processo que eu não fiz muito lá no meu início, eu só fui fazendo. Na verdade, assim, no meu início eu gravava os vídeos e o Humberto editava os vídeos e fazia todo o resto. Então, publicava e tudo mais. E aí agora eu estou assumindo essa responsabilidade aqui e tentando entender onde é que eu tô. E uma coisa que eu percebi que eu estava fazendo e que tá minando a minha confiança é ficar me comparando com outros canais. Comparar quantidade de inscritos, comparar quantidade de visualizações, comparar tudo isso. E assim, é uma coisa que não é saudável porque assim, eu estou apenas, posso dizer que começando o meu canal. Então, assim, eu não posso ficar olhando pra, aquela pessoa tem tantas, não sei quantas mil visualizações. É obviamente que a gente pode aprender com o que os outros estão fazendo, né? Mas eu fiquei pensando sobre essa coisa de que às vezes a gente tá sempre se comparando com o outro. Tipo, mas às vezes você tem muitas conquistas. E eu fico pensando sobre mim, assim, existem muitas coisas na minha vida que são muitas conquistas incríveis que eu tive e que eu demorei um certo tempo para entender aquelas coisas como conquistas, mas que hoje eu entendo como conquistas, mas que não me deixam deixar de fazer essa comparação. E eu percebo o quão nocivo isso é para nossa confiança, porque, primeiro, as nossas conquistas, as coisas que a gente conquista, não são suficientes para que a gente se sinta confiante de que a gente pode conquistar outras coisas. E aí a gente fica comparando a nossa vida, o nosso contexto ou algo que a gente está fazendo com o outro, e aquilo faz a gente se sentir menos confiante, ao invés de a gente pensar, poxa, eu já consegui fazer determinadas coisas, por que eu não vou conseguir fazer isso aqui também? E quando eu penso sobre essa questão de comparação, e eu acho que eu não poderia não fazer isso, eu penso no livro A Empregada. Tá bom, eu sei que lá no A Empregada tem um bololô de coisas, recentemente saiu o filme, enfim, a gente ama o filme, a gente ama o livro, pelo menos eu falo assim, eu sei que pode ter pessoas que não gostaram, tanto do filme quanto do livro, mas eu posso dizer pra vocês, é o melhor livro já escrito na face da Terra? Não vou fazer essa afirmação, mas que é um livro que te prende, que você começa a ler, você quer ir até o final, é. É um livro que a gente olha a capa e a gente julga? Eu vou dizer que sim, e me perdoe a editora, porque eu não curto aquela capa do A Empregada. Mas, gente, eu me senti muito mal por muito tempo julgar aquele livro pela capa, porque assim, a história daquele livro te prende do início ao fim. Eu não sou uma pessoa que tem a frequência assim de ler livros rápido, tipo, eu vou lendo livro no meu tempo, sabe? E quando eu peguei esse livro, o meu tempo foi um tempo rápido, porque eu não conseguia largar ele realmente. E aí, falando sobre o que eu enxergo de comparação ali e essa coisa de tipo, a grama do vizinho é sempre mais verde? Será mesmo que é? Gente, vamos pensar sobre a Millie. A Millie chega lá pra trabalhar naquela casa da mulher rica, que é até da Nina. Na história a gente vê que a Millie olha para aquela vida da Nina e vê os surtos que a Nina tem ali com o marido, com o Andrew, e ela deve pensar assim, tipo, mano, olha sua vida, olha a casa que você mora, olha as coisas que você tem, olha o marido que você tem, um homem bonito, um homem forte, um homem que te protege, um homem que é atencioso, e você ainda acha que você pode ser assim. Então, eu tenho certeza que, não no sentido de comparação, mas aquele olhar de que a Millie olhava e falava assim, cara, essa mulher tem uma vida perfeita, ela tem uma vida maravilhosa. E aí a gente tem toda a questão da história, de que fala que, né, a gente tem ali um contexto onde a Nina foi tratada como maluca, né, entendida como uma pessoa maluca,
E aí depois a gente tem todo o restante da história. Eu não vou me aprofundar na história do livro aqui, mas pensar nesse aspecto especificamente de que provavelmente passou ali pela cabeça da Millie essa coisa de tipo, olha a vida perfeita que ela tem, essa mulher precisa aproveitar essa vida. Porque a Millie estava no fundo do poço. A Millie estava procurando um emprego para tentar garantir a condicional dela porque ela tinha sido presa. Então ela olhava para a vida da Nina e falava assim: Meu Deus, que vida perfeita. E aí depois a gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe quando a Millie teve a oportunidade de assumir esse lugar na vida da Nina, né? Andar os passos da Nina, estar no lugar da Nina, o que aconteceu. E aí eu fico pensando sobre isso, sobre tipo, a gente fica fazendo comparações com base naquilo que a gente tá vendo. Então, a gente tá vendo que é assim, que é assado. A gente não sabe o nível de esforço que aquela pessoa tá fazendo para que ela consiga aquele resultado. A gente, assim, não consegue enxergar o que há por trás daquilo, no lugar, no sentido de que às vezes a gente coloca as pessoas num lugar extremamente alto. Ai, que aquela pessoa, ela é tão incrível, ela tem uma vida maravilhosa, né? E aí, em tempos de rede social, onde todo mundo quer mostrar tudo, né? Quer mostrar tudo que tá acontecendo, a gente fica assim, putz, nossa, olha a vida dela, olha a casa dela, olha o apartamento dela, olha só o que ela consegue fazer. E hoje, assim, eu tô num momento da minha vida onde eu também acabo fazendo esse tipo de comparação desse tipo de coisa, de tipo, putz, olha o apartamento que a pessoa mora, olha a vista que ela tem, olha o tempo. E aí eu acho que invejar o tempo é uma coisa muito nossa dos CLTs, né? Porque, cara, é invejável o tempo que as pessoas que têm dinheiro e que não precisam, né, se submeter ao trabalho CLT, elas têm. Porque a gente fica tipo, meu Deus, eu tô indo pro trabalho 7 horas da manhã e a pessoa tá ali acordando pra ir pra academia, pra fazer o treino dela, pra viver a vida dela. E aí a gente já tá ali se comparando. A gente já tá querendo ter aquilo ali. A gente já tá vendo aquela grama como sendo mais verde. E eu ouvi uma história. Bom, eu não sei se vocês conhecem, eu acho que alguns de vocês conhecem um podcast chamado Não Inviabilize. Se você não conhece, por favor, conheça. E assim, eu consumo as histórias do Não Inviabilize, eu consumo as histórias gratuitas, eu assinei o aplicativo, eu escuto as histórias pagas, enfim. Eu sou uma consumidora do Não Inviabilize. Saiu uma história na assinatura paga recentemente, que era inclusive o título, se eu não me engano, era esse, Grama Verde. Onde era exatamente isso. A moça tava vendo uma vida da outra nas redes sociais, uma coisa ali, pensando, meu Deus, que coisa perfeita, marido maravilhoso. E aí depois, no final da história, a gente tem um plot que é totalmente diferente disso. Eu não vou dar o spoiler aqui, porque, enfim, é um acesso só para quem tem a assinatura paga e tudo mais, então eu não queria expor, assim, a história. Mas tem esse plot de que, tipo, ela ficou se comparando e aí depois a gente descobre que a vida da mulher, ela tinha vários problemas, na vida dela. E às vezes é o que a gente precisa, talvez, fazer esse exercício de, poxa, tá, eu não consegui fazer determinada coisa ou eu ainda não cheguei lá onde eu quero chegar. Mas o fato daquela pessoa ter chegado não quer dizer que eu não posso chegar, não pode ser algo para minar minha confiança de que eu posso também, sabe? Então a gente precisa pensar um pouco sobre essa coisa da gente parar de ficar fazendo comparações. Eu pensei no livro da empregada, né, nessa questão de, tipo, porque a Nina tava numa posição social extremamente elevada em comparação à Millie, e pensei sobre isso, né, tipo, que, cara, o tempo todo a gente tá se comparando com os outros e eu fiquei pensando comigo mesma, eu estava fazendo essa comparação, isso estava me deixando angustiada, tipo, ai, eu preciso fazer mais, ou eu preciso fazer o conteúdo de uma determinada forma, ou eu preciso estabelecer uma linguagem. E aí eu falei assim, não, eu não posso ficar me comparando. Cada pessoa tem a sua jornada, tem o seu caminho, tem a sua forma de chegar aonde quer chegar. Eu vou ter o meu caminho e eu vou seguir fazendo as coisas do jeito que eu gosto de fazer, do jeito que eu quero fazer. Porque, cara, é isso que importa, é a gente
ser autêntico, a gente ter a nossa própria identidade, a nossa singularidade. Então, eu queria refletir com vocês sobre isso, sobre essa coisa da gente ficar se comparando, a gente ficar se comparando com aquele colega que tá sempre viajando, a gente ficar se comparando com aquela pessoa que já tem um apartamento, que já tem o carro dela, que já tem a casa dela, e você às vezes tem a mesma idade e você não tá nem perto disso. Cada pessoa tem a sua jornada, tem a sua história. Obviamente, muitas pessoas, a maior parte das pessoas tem que batalhar muito para conseguir as coisas que elas querem. E a gente que não é herdeiro, a gente vai ter que correr atrás para conseguir. Então não faz sentido que a gente fique se comparando. Não faz sentido que a gente fique se comparando, sendo que a régua não tá no mesmo lugar para cada um. Então, assim, a minha régua tá aqui, aquela pessoa ela tá começando já com várias outras, às vezes um privilégio que eu não tenho, ou às vezes, assim, até uma questão de, tipo, ela tem um jeito que ela é mais implacável, uma pessoa que vai mais, sabe, tipo, não desiste, uma pessoa... E eu talvez não seja tão assim. Então, a gente precisa parar de se comparar com os outros. Eu acho que a gente pode olhar para a vida dos outros e a gente ter algumas inspirações. Então, tipo, aquela blogueira que eu sigo, tipo, poxa, que legal aquilo lá. Se eu conseguir colocar aquilo na minha vida, top, sabe? Aquela festa de aniversário, aquela festa de casamento, aquela coisa. Mas sem que isso se torne um motivo de dor pra gente. Num sentido de que, beleza, você olha para aquilo e você pensa, tipo, vou tentar ali, vou me inspirar para fazer aquilo da forma que eu consigo fazer. Então, cara, eu sei que isso, tipo, esse vídeo aqui é mais meio que um desabafo mesmo, pra que a gente pare de se comparar. Porque se comparar está minando a nossa confiança, está destruindo a nossa cabeça. E comparação, cara, não ajuda. Muitas vezes não ajuda. A gente pode ter as pessoas como inspiração, mas cada pessoa tem o seu caminho, tem a sua jornada, cada pessoa tem a sua individualidade e a gente não pode ficar nessa coisa de ficar se comparando. Então, hoje o vídeo, acho que é só isso, é só realmente um desabafo e, bom, se você se identifica, se você pensa sobre isso também, me conta aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!